Olá, meu nome é Haroldo Dutra Dias e eu quero conversar um pouco com você a respeito do tema autoconhecimento. Esse tema tem chamado a atenção da humanidade, de todas as pessoas, há muito tempo. Dizem que no oráculo em Delfos havia uma inscrição em grego: conhece-te a ti mesmo. E segundo a lenda também, abaixo dessa inscrição do oráculo de Delfos havia outra: nada em excesso. É claro que o ser humano sempre se encantou por conhecer as coisas e principalmente conhecer a ele próprio. Mas nesse assunto do autoconhecimento há algumas armadilhas, algumas dificuldades que eu gostaria de dividir com você. Quero começar então contando uma história simples do cotidiano de todas as pessoas. A famosa revisão anual dos veículos. Isso mesmo, a revisão do seu carro. Toda vez que o seu carro completa mais um aninho de vida, você precisa levar em uma oficina de confiança ou na autorizada e fazer uma revisão programada do seu veículo. E é claro, quando você leva numa oficina séria ou mesmo numa autorizada, eles possuem uma lista daqueles itens que serão checados no processo da revisão do seu veículo. Então, filtro de óleo, pastilha de freio, amortecedor, o próprio óleo do motor, uma série de itens são verificados cuidadosamente para que o seu veículo seja devolvido, seja entregue em perfeitas condições de rodar por mais um ano nas suas atividades. E por que eu estou mencionando essa história? Porque quando o assunto é autoconhecimento, todo mundo proclama a importância de se autoconhecer, todo mundo aconselha os amigos, aconselha os familiares: você precisa se conhecer, o autoconhecimento é muito importante, mas na verdade ninguém sabe muito por onde começar. Por onde começar? Quais itens deveriam ser checados na sua mente, no seu psiquismo, no seu ser, para que nós tivéssemos um grau razoável de certeza de que você está verdadeiramente obtendo autoconhecimento? Quais seriam as peças fundamentais da nossa mente, do nosso psiquismo? Quais os elementos? De um veículo a gente sabe, ainda que por alto. Temos os pneus, o freio, pastilha de freio, motor, o óleo, o filtro de ar, filtro do ar-condicionado. E quando a concessionária apresenta aquela lista dos itens que foram trocados e você quase tem um infarto com o preço que é cobrado, você sabe o que foi verificado e, de certo modo, você tem uma visão geral de cada um daqueles itens, da importância de cada um daqueles itens no veículo que você dirige. E quando você recebe o seu veículo recém-saído da revisão, você se sente seguro para andar com ele por mais um ano. Mas quando o assunto é a nossa alma, quando nós estamos falando do nosso psiquismo, da nossa mente, das nossas emoções, em suma, do nosso interior, quais são os itens? O que precisa ser checado? O que nós precisamos examinar para saber se está funcionando perfeitamente? Esse é um ponto muito importante. O que checar? Quais os pontos do autoconhecimento? E essa, naturalmente, é a grande pergunta prática que nós queremos quando alguém nos fala, ou mesmo nós aconselhamos uma pessoa a se conhecer melhor. Como? Todo mundo sabe a importância do autoconhecimento.
Mas como? É sobre isso que eu gostaria de falar com você nesse momento. Como se autoconhecer? É claro, eu não tenho a pretensão de lhe oferecer uma lista completa de todos os equipamentos da sua mente, de todas as funcionalidades do seu psiquismo, para que você faça uma checagem absoluta que esgote todos os itens. Mas será que precisa disso? Será que é isso mesmo que nós estamos buscando? Acredito que não. Nós estamos buscando alguns elementos gerais, alguns elementos primordiais, práticos. Ou eu diria, aquilo que você não pode deixar de examinar. Então, se nós tivéssemos que fazer uma lista prática, objetiva, simples, mas eficiente. Eficiente no sentido de que te dê segurança de que você examinou os principais elementos da sua alma, do seu interior, de que você fez aí um check-up, uma revisão bem feita e de que você está seguro para prosseguir na sua vida, nos seus projetos, nas suas relações interpessoais, com segurança de que está tudo checado e de que você está gozando de um grau razoável de saúde mental, de saúde emocional, de saúde interior. Eu começaria então de uma forma assim geral e bastante ampla, porque o nosso objetivo aqui não é entrar em detalhes desses elementos, mas apenas te dar uma ideia geral, alguns pontos para que você faça essa viagem do autoconhecimento de uma maneira proveitosa. Ou, usando aqui uma outra metáfora, a metáfora das viagens, para que você visite os locais, faça o seu percurso na companhia de um guia e de um mapa, sabendo o que olhar, como olhar, onde olhar. Eu dividiria, então, a nossa intimidade para efeito didático. E é importante te dizer isso. Tudo que nós estamos dizendo aqui, não queremos fazer uma teoria fechada que impeça você de criar, que impeça você de ter suas próprias ideias, que impeça você de criar e de encontrar outras peças e outras formas de examinar a sua intimidade. Nosso objetivo aqui é apenas te dar alguns subsídios, alguns elementos para que você possa começar. Ou melhor, para que você saiba por onde começar. Porque uma vez que você começa o seu processo de autoconhecimento, naturalmente você vai ganhando experiência. E tudo na vida que a gente ganha experiência com a prática, ganha experiência fazendo, com o tempo a gente vai se sentindo mais à vontade para explorar outras alternativas, para explorar outros territórios. E eu espero mesmo, tenho uma grande esperança, de que você se anime, a partir do que eu estou te dizendo aqui, a fazer a sua própria viagem, a sua própria exploração. Mas queria que você pensasse em 3 pontos fundamentais. Quando nós mergulhamos em nós mesmos, nós poderíamos dividir didaticamente em 3 partes o nosso psiquismo, a nossa intimidade, 3 áreas, ou como dizem os pilotos de avião, eles gostam muito de usar essa linguagem, né? Os sistemas que precisam ser checados em uma aeronave. Então eu diria que dentro de você, considerando que seu psiquismo é uma aeronave que permite a você fazer voos extraordinários, que você precisa checar basicamente 3 sistemas. Anota aí, 3 sistemas. O primeiro deles é o sistema pessoal. O segundo, um sistema social. E o terceiro, o sistema transpessoal. Nós vamos explicar e falar com calma sobre cada um desses 3 sistemas. E quero começar pelo
primeiro deles, que é o sistema pessoal. O sistema pessoal diz respeito às minhas potencialidades, aquilo que me torna o indivíduo. O que torna você diferente do seu pai e da sua mãe, dos seus irmãos, dos seus parentes mais próximos, dos seus filhos? O que nos torna únicos? Eu diria que é um sistema pessoal, um conjunto de potencialidades e de habilidades que dizem respeito à nossa individualidade, ao nosso modo particular de viver, de pensar, a nossa identidade, a maneira como nós expressamos as nossas opiniões, a maneira como nós aprendemos, a maneira como nós reagimos emocionalmente a situações ou pessoas, os nossos gostos, as nossas preferências, aquilo que nos alegra, aquilo que nos dá prazer, que nos traz alegria, a maneira como a gente faz as coisas. Qual que é o modo que a gente executa? Como que a gente gosta de trabalhar? Como que a gente gosta de realizar? Basicamente, então, esses elementos formam o nosso sistema pessoal. E isso tem que estar muito calibrado. Como na revisão de um veículo, você precisa checar cada um desses pontos para ter certeza de que a sua individualidade está saudável, de que você está bem com você mesmo, que quando todo mundo sai e fica só você no quarto ou no cantinho da sala ou num canto do jardim, você está em paz consigo mesmo, você está harmonizado, está seguro de que a sua vida está indo na direção que tem a ver com a sua individualidade. Esse é o sistema pessoal. Isso diz respeito à nossa relação com a gente mesmo. Como que você lida com você mesmo? Mas bem, nós não lidamos apenas com a nossa intimidade. Nós também somos seres de relações. E os relacionamentos, as relações, elas acabam nos construindo ou construindo em nós crenças, modos de pensar, modos de reagir, né? Certas crenças gerais ou sistemas de pensamento, né? Então essa é a nossa parte, digamos, social. Há em todo ser humano uma capacidade de interagir. Nós já nascemos com essas habilidades, já nascemos com esses recursos, não é? Com esse potencial de interagir, não só na relação com um indivíduo, mas na relação com vários indivíduos, com várias pessoas, com uma comunidade inteira e mesmo com a sociedade de um modo geral. Não é? Então temos aí dois grandes potenciais que vão coordenar, que vão balizar a nossa relação com os demais indivíduos e com a sociedade de um modo geral. E isso é muito importante, porque isso tem a ver com cidadania, isso tem a ver com consciência ecológica, isso tem a ver com consciência de cidadão, de indivíduo, como que você se porta numa comunidade, como que você cuida dos espaços públicos. Essa é uma questão pouco enfatizada nas escolas hoje em dia, pouco enfatizada na formação, na educação, mas que deveria ser resgatada. Porque nós costumamos tratar os espaços públicos como se eles fossem lugar de ninguém. E, na verdade, as praças, as ruas, os ambientes públicos são lugares de todos, né? São lugares que pertencem a nós também, a nós todos. É o patrimônio comum de uma comunidade, de uma sociedade como um todo. E por isso deveria receber de nós a maior atenção e o mesmo cuidado que nós damos a um patrimônio individual, particular, pelo qual a gente tenha algum apreço. Então essa parte social é muito, muito, muito importante. E ela tem sido causa de muitos sofrimentos. Às vezes o indivíduo está ajustado
com ele mesmo, mas completamente desajustado em relação à sociedade ou à comunidade que ele vive. Por quê? Porque ele perdeu o senso do coletivo. Ele perdeu a capacidade de pensar de maneira conjunta. Ele perdeu a habilidade de construir, de realizar em grupo. É importante checar isso. É importante que na sua revisão, aí nessa metáfora do veículo, nessa revisão anual do seu veículo, você tenha certeza de que foi lá e checou aqueles seus potenciais, aquelas suas habilidades que lhe permitem uma convivência saudável em sociedade. E há agora o terceiro sistema que nós gostaríamos também de abordar e de salientar a importância de que ele seja devidamente examinado nessa revisão que nós estamos chamando aqui de autoconhecimento. Até agora você já deve estar percebendo que quando nós falamos aqui de autoconhecimento, não estamos falando apenas de uma coisa abstrata. Nós não estamos querendo dizer que você simplesmente contempla o seu interior e fim. Não. Por autoconhecimento, nós estamos querendo dizer ou querendo evocar em você a ideia de um conjunto de atividades que passam pelo conhecimento, é claro, porque como que você vai checar algo que você não conhece? Então você precisa saber da existência. Mas uma vez que você sabe da existência desse seu potencial íntimo, você precisa cuidar dele. Você precisa manter a revisão constante e periódica desse item. Você precisa fazer ajustes. Por quê? Porque a vida, na sua dinâmica, provoca às vezes um movimento exagerado numa direção ou em outra direção. E esse ajuste fino, que se chama equilíbrio, é muito importante. Um equilíbrio fino de todos os nossos potenciais. É isso que eu quero te dizer com a palavra autoconhecimento. Quando eu falo aqui em autoconhecimento, eu quero te dizer ajuste, harmonia, cuidado, checagem, balanço, não é? Um olhar atento, um olhar amoroso para você mesmo. Um olhar amoroso em relação aos seus próprios potenciais. Né? Isso aqui é o autoconhecimento. Então vamos lá para o terceiro sistema. Já falamos aqui do sistema pessoal, já falamos do sistema social, que lhe permite viver em comunidade, viver em sociedade, mas há um elemento, e esse, na sociedade atual em que nós vivemos, talvez seja o mais negligenciado de todos eles. O sistema transpessoal. Transpessoal. Repare que ele não é apenas pessoal, mas ele não é simplesmente social. Então eu não estou falando da sua individualidade, eu não estou falando da sua vida particular, da sua vida privada apenas. Eu não estou falando das suas interações na sociedade, da sua profissão, do seu trabalho, do seu engajamento, inclusive engajamento político, engajamento ambiental, nas causas da humanidade. Não estou me referindo a apenas isso. Estou falando de elementos que têm a ver com espiritualidade. Isso mesmo. A palavra da vez. Espiritualidade. O nosso sistema transpessoal é aquele conjunto de potencialidades, de habilidades, que nós nascemos com elas, que tornam possível a experiência do transcendente, da espiritualidade, a experiência da religiosidade. E repara que eu tenho cuidado aqui em não falar em religião. Por quê? Porque muitas vezes, quando usamos a palavra religião, o que as pessoas estão experimentando, na verdade, são experiências sociais e comunitárias.
Você fala em religião, a pessoa pensa na igreja dela, no templo, nas pessoas que frequentam, nos rituais. Isso é uma prática comunitária. Pode ser que todas essas práticas sociais e comunitárias não agreguem nada na sua espiritualidade e na sua religiosidade. Ou seja, nos aspectos transcendentes da sua personalidade. Naquilo que é capaz de lhe dar esperança, que é capaz de lhe dar uma visão de futuro, uma visão de que você é algo que extrapola o palpável e o visível. Então, esses aspectos transpessoais têm a ver com a nossa relação com o intangível, com aquilo que não pode ser, às vezes, sequer descrito, mas que é tão real, é tão real, é tão real que a angústia que você está sentindo agora pode ser fruto de um desequilíbrio no seu sistema transpessoal. Naquele sistema que é capaz de te assegurar paz de espírito, que é capaz de te assegurar a sensação de pertencimento. E eu não digo pertencimento a uma comunidade, a um grupo, não. Pertencimento universal. Eu digo de potenciais que lhe dão a habilidade de lidar com a mudança, com a ruptura, com a perda, com os danos. Porque a vida é cheia de perdas e rupturas. Nós perdemos seres amados, nós perdemos circunstâncias, oportunidades, nós perdemos estruturas construídas, por exemplo, um emprego, uma posição social. Isso porque a vida é um contínuo processo de mudança. E a maneira como você lida com a mudança, a maneira como você lida com esses ciclos, com esse balé da vida, tem a ver com o seu sistema transpessoal. E aqui eu te digo, pouquíssimas pessoas fazem revisão desse sistema. Pouquíssimas pessoas sequer têm consciência desses potenciais interiores. E aí adivinha só? Você já sabe. Assim que chega a mudança, assim que chega uma perda, uma ruptura, um aspecto mais desafiador da vida, essa pessoa não consegue manter-se em equilíbrio, em harmonia. Por quê? Porque não fez a revisão, porque não conhece, porque não sabe quais são esses potenciais do sistema transpessoal. Então ele se sente absolutamente incompetente, absolutamente inábil para lidar com a mudança. Não é? Há outro aspecto transpessoal que eu gostaria de chamar a atenção. E ele tem a ver com a capacidade de cura, de regeneração. Cura num sentido profundo, num sentido muito profundo. Desde o surgimento da psicanálise e o desenvolvimento da psicologia, de todas as vertentes do tratamento psicológico ou tratamento psíquico, o que se quer é que a pessoa que procura o terapeuta, que procura o psicanalista, ou o psicólogo, o psiquiatra, o terapeuta de modo geral, o que se quer é que essa pessoa seja capaz de reinventar-se, reconfigurar-se, lidar de uma maneira saudável com as suas memórias, com as experiências vividas, emprestar um novo significado a tudo que foi vivido, a tudo que foi experimentado, mesmo que essa experiência seja profundamente dolorosa e profundamente violadora. Imagine alguém que foi vítima de um estupro, de um atentado, de um sequestro, de uma violência enorme. Como que a pessoa lida com essa memória? Como que ela dá um novo significado a essa experiência? Como que ela se reconstrói?
Tudo isso passa pela linguagem, tudo isso passa pelo significado, tudo isso passa pelo olhar da pessoa em direção a ela mesma. Tudo isso passa pela maneira como ela vai juntar as pecinhas da sua memória, formando um novo quebra-cabeça. Esse é um grande potencial, o nosso potencial de cicatrização. Assim como o nosso corpo físico possui imensos recursos para lidar com infecções, contusões, cortes, agressões que desequilibram o funcionamento orgânico, e assim como o nosso organismo busca o equilíbrio, a homeostase, seja pela coagulação, pela cicatrização, pelos anticorpos, pela luta contra a infecção, e se tudo prossegue de maneira regular, o organismo se recupera, se readapta à nova situação. O nosso psiquismo, da mesma maneira, possui essa força regeneradora. Possui essa força que é capaz de cicatrizar todas as feridas, que é capaz de ressignificar todos os acontecimentos, todas as experiências. É claro, não é possível voltar a ser o mesmo, não é possível voltar ao estado anterior à experiência. Mas quem disse que voltar a ser o mesmo é o melhor? Muitas vezes, nesse processo de adaptação e regeneração, nós alcançamos uma condição que é muito mais rica, que é muito mais interessante, que nos abre muito mais perspectivas do que antes. E esse é um potencial transpessoal, porque ele diz respeito ao gênero humano, diz respeito à humanidade como um todo. E por fim, a nossa capacidade de transcender, a nossa capacidade de ir além dos limitados 5 sentidos. A capacidade que todo ser humano tem de captar, de aprender, de ler, através de sentidos que eu não quero aqui dar nome, não quero utilizar palavras místicas, mas que todos nós sabemos que existem e que todos nós já vivemos experiências da transcendência. Alguns, é claro, procuram essa transcendência utilizando drogas ilícitas, através do álcool, através de condutas ou práticas que não são saudáveis até mesmo do ponto de vista físico, porque criam dependência, colocam o organismo físico num estado de debilidade tão grande que ele é incapaz de se manter equilibrado. Mas no fundo de todos nós há uma sede de transcendência. Há uma sede de extrapolar essas grades restritas e limitadas dos sentidos físicos. E todos nós, seja através da música, da pintura, do teatro, das artes, da profissão, da corrida, da caminhada, da exploração, do mergulho, não importa a atividade, todos nós buscamos essa experiência do transcendental, aquilo que a gente não consegue explicar porque a linguagem está sempre restrita à experiência dos sentidos, e como essas experiências extrapolam, elas vão muito além dos 5 sentidos físicos, raramente elas cabem adequadamente na linguagem, na descrição analítica, na descrição racional. Ademais, essa experiência do transcendental tem a ver com o inconsciente, tem a ver com aqueles elementos profundos do nosso psiquismo, e todos sabemos que o psiquismo, o inconsciente, se comunica através de símbolos. Ele não se comunica através da linguagem racional e analítica do consciente. Esses são, então, os 3 grandes sistemas quando nós falamos sobre autoconhecimento. E eu queria descrever, assim de um modo geral, de um modo bem ligeiro, esses 3 sistemas,
para que você tenha uma ideia mais concreta de autoconhecimento. A nossa proposta é de um autoconhecimento, já o dissemos, como da revisão de um veículo, ou como de um checklist de um piloto de avião, ou como de um check-up que você faz com o médico, verificando o seu corpo físico se tudo está de acordo, se está tudo funcionando, se não tem nenhum problema. Fornecer a você alguns elementos práticos, objetivos, uma lista básica. Claro, não uma lista que esgote ou que dê conta de todos os potenciais, porque isso seria uma tremenda pretensão da nossa parte. Mas uma lista básica que lhe permita um mergulho produtivo, abundante e, por que não, pragmático dentro de você mesmo. É isso que nós queremos transmitir com a palavra autoconhecimento. É esse o significado que nós estamos dando à palavra autoconhecimento. Então, voltando aqui ao oráculo de Delfos, quando você encontrava lá as inscrições, conhece-te a ti mesmo, o que nós estamos fornecendo aqui é um pequeno manual prático, objetivo, para que você possa fazer isso de uma maneira que seja eficaz, eficiente para a sua vida diária, para o seu cotidiano, né? Para que isso traga realmente benefícios no seu dia a dia e que não seja uma coisa puramente teórica, algo que você lê, se encanta, mas não consegue encaixar na sua vida. É uma ideia aqui do autoconhecimento, é que ele seja palpável, é que ele seja aplicável. Palpável, aplicável, produtivo. Produtivo por quê? Porque o autoconhecimento precisa gerar resultados na qualidade da sua vida. Então eu quero falar agora sobre qualidade de vida conquistada com o autoconhecimento. Se nós temos uma lista do que precisa ser checado, se nós sabemos que temos 3 sistemas, um sistema pessoal, um sistema social e um sistema transpessoal, cada qual com as suas potencialidades, com as suas habilidades. Se diariamente você vai passar a observar cada um desses elementos, se diariamente você vai se observar, como que você usa esses potenciais e qual é o seu desempenho prático na sua relação consigo mesmo, na sua relação com o outro, na sua relação com a comunidade e na sua relação com o cosmos, com o universo, com o que é transcendente. Se você passa a medir esse resultado, medir não num sentido matemático, num sentido comercial. Nós não estamos falando aqui de um produto que você vai colocar no mercado. Nós não estamos falando de uma meta que vai acabar se transformando em dinheiro. Não é disso que se trata o autoconhecimento. O autoconhecimento trata de qualidade de vida. Então, quem estabelece os parâmetros que vão ser medidos é você mesmo. Porque esses parâmetros somados vão lhe dar a sensação subjetiva, pessoal, profundamente subjetiva de felicidade. Felicidade. Se você sente que, como indivíduo, está vivendo nas suas máximas potencialidades, se você mesmo, olhando para suas relações com outros indivíduos, com a comunidade, com a sociedade, sente que está dando o melhor de si, sente que está usando seus potenciais no que eles têm de melhor. Se você está em paz com a consciência, está em paz com a sua própria transcendência, com a sua espiritualidade, você é uma pessoa feliz. É uma pessoa feliz por quê? Há um ditado popular que é muito sábio, muito inteligente,
que diz assim: quem dá o máximo de si, a mais não é obrigado. Não é? Ou, a quem deu tudo, a mais não é obrigado. Não é? Que se você vive no máximo do seu potencial, a sua própria consciência lhe dá uma paz de espírito, porque você sabe que não tem mais para dar. Você sabe que pode até ter outras pessoas que têm um potencial maior do que o seu, mas que importa? Você não nasceu para se comparar a outras pessoas. Você não nasceu para viver a vida das pessoas, ou para viver a vida de outra pessoa. Você nasceu para viver a sua vida. Você nasceu para realizar os seus potenciais, não o do outro. Então, se você está checando ali com o checklist e verificando que está equilibrado, que está vivendo nessa máxima potencialidade, você experimenta esse sentimento subjetivo, indefinível, porque ele é muito pessoal, de felicidade. E é isso que nós buscamos. O autoconhecimento deve conduzir para a felicidade. A começar pela nossa própria felicidade. E vamos combinar? Uma pessoa feliz, uma pessoa realizada, uma pessoa plena, ela irradia felicidade. As pessoas ao redor dela sentem esse brilho, sentem esse sol. E se são pessoas saudáveis, são pessoas que te amam, se não são pessoas doentes, pessoas invejosas, pessoas que não conseguem se realizar e que, portanto, ficam se comparando, ficam querendo ser você ou ficam querendo ter o que você tem, se não são essas pessoas doentes, se são pessoas saudáveis, elas vão se sentir felizes com você. Elas vão partilhar a felicidade. Então, eu quero dizer que o nosso propósito com o autoconhecimento é muito claro. O que nós desejamos com o autoconhecimento? Nosso objetivo com o autoconhecimento é alcançar felicidade. É melhorar o nosso grau de felicidade. E terceiro, então, alcançar a felicidade, melhorar o nosso grau de felicidade. E terceiro, e essa parte eu adoro, compartilhar felicidade. Nós somos extremamente hábeis em compartilhar problemas. As pessoas se encontram na cozinha, numa sala, numa praça, numa caminhada e compartilham problemas. É a doença de um parente, a doença de um familiar, é um problema. E começam a falar sobre problemas. Imaginem as pessoas compartilhando sem inveja, sem despeito, com alegria, compartilhando felicidade. E quer saber? A verdadeira felicidade é aquela que você compartilha. Porque a felicidade do solitário, ela é menor. Ela é menor em relação à felicidade do solidário. A pessoa solidária tem uma felicidade que é mais robusta, que é mais interessante, que é mais gostosa. Então, nosso propósito, ao falar de autoconhecimento, é que você alcance felicidade. Porque você pode estar num estado de total infelicidade. Por quê? Porque está se comparando com outras pessoas, porque está invejando o que outras pessoas têm, porque está sentindo despeito pelas conquistas de outras pessoas. E isso acontece por quê? Porque você não está olhando para dentro de você mesmo, para o que você pode fazer, para os seus potenciais, para os seus 3 sistemas, pessoal, social, transpessoal. Você não está fazendo a revisão do seu veículo. Você não está mantendo as suas pecinhas todas em funcionamento.
E à medida que você começa a fazer isso, você alcança a felicidade. Porque você para de se comparar. Para de se comparar. Para de ter inveja. Para de olhar para fora. Começa a olhar para você. Uma vez que você alcança a felicidade, você quer mais felicidade. Você quer ampliar sua felicidade. Então você aperfeiçoa sua felicidade. Você traz mais equilíbrio para o seu bem-estar. Você vai aprimorando o seu bem-estar e a sua sensação de felicidade. Porque vai aprendendo a lidar com os desafios da vida, com as dificuldades, com os obstáculos, de uma maneira saudável. E atingido esse ponto, você começa a ser invadido por um desejo profundo de encontrar pessoas felizes que também estejam dispostas a compartilhar. Compartilhar felicidade. Compartilhar bem-estar. Compartilhar realização. Realização interior. E adivinha, com tudo isso, nós criamos um círculo de virtude. É por isso que os grandes filósofos da antiguidade diziam: é impossível alcançar virtude e, por conseguinte, alcançar felicidade sem o autoconhecimento. Você entendeu? Autoconhecimento leva à felicidade, felicidade e autoconhecimento levam à virtude. Virtude é o pleno e harmônico funcionamento de todos os seus potenciais interiores. Quando você está funcionando intimamente, interiormente, de modo equilibrado, você alcança esse estado de virtude. A partir desse momento, se você está bem e feliz, você não quer ferir ninguém. Se você está bem e feliz, você não quer falar mal de ninguém. Se você está bem com você mesmo, você não inveja e não se compara a ninguém. Se você está bem e feliz, você não quer o mal de ninguém. Então a virtude brota naturalmente da sua felicidade. A virtude brota da sua alegria. Ela brota da sua realização. É por isso que nós consideramos esse tema do autoconhecimento um tema da mais alta gravidade, da maior importância para todos nós seres humanos. Autoconhecimento deveria ser algo que os bebês deveriam ser educados e deveriam ter acesso. A educação para o autoconhecimento deveria começar no bebê. Porque se você tem autoconhecimento, você está equipado e preparado para tudo mais que a vida tem a lhe oferecer. Seja de oportunidades, sejam de desafios e de obstáculos, porque os desafios e obstáculos, eles também nos fortalecem, eles nos tornam mais maduros e mais preparados para os nossos propósitos, para os nossos objetivos. Então, é isso que eu gostaria de compartilhar com você, esse tema do autoconhecimento. Quero que você pense sobre isso. Pense atentamente sobre isso. Pense muito. Mergulhe em você mesmo. Né? E procure aqui no nosso material, no Instagram, no Facebook, no canal do YouTube, no nosso livro e em outros materiais que estão sendo preparados com o maior carinho sobre esse tema do autoconhecimento. Eu espero que você tenha tido uma visão geral do que seja o autoconhecimento e dessa ideia dos itens a serem checados, a serem examinados, para que você funcione bem. Não o seu liquidificador, não o seu carro, não o sistema elétrico da sua casa, não a profissão. Você funcione bem. Porque se você não estiver funcionando bem, não importa que o resto esteja tudo funcionando.
Se você não está funcionando bem, parece que nada está funcionando. É o que eu desejo a você, uma excelente revisão, né? Quase que um recall, para muitos um recall, uma substituição aí de peças, mas uma excelente revisão para que você saia equilibrado, saia consciente, extremamente consciente dos recursos que estão dentro de você e que te dão a possibilidade de lidar com todas as circunstâncias e com todos os desafios da vida. Um grande abraço, meu nome é Haroldo Dutra Dias.